Então você que está aqui essa noite, seja qual for o motivo que te trouxe aqui, eu creio que é Jesus, é a sua fé, é a palavra, é o Espírito Santo, são as coisas espirituais. É importante que nós possamos, na hora de parar para cultuar a Deus, eu não sei como foi sua semana toda, talvez foi uma semana feliz, foi uma semana boa, você revê os parentes por conta do ensejo aí de Natal e Ano Novo, talvez você conseguiu rever amigos, pessoas que, devido à rotina da vida, à correria, você não se vê a tempo, né? E de repente, numa data como essa, é nos proporcionada a oportunidade de rever familiares que moram longe, que a gente não vê o ano inteiro. E talvez teu coração essa semana foi uma semana boa para você, ou não. Mas eu não sei o que de repente possa ser agora algo que tiraria parte da sua atenção, do seu sentimento, da sua vontade, da sua emoção em adorar a Deus, de todo o seu coração. Talvez, eu digo, Diácono Anderson, vem para cá, você vai orar, faz oração inicial em nome de Jesus, amém? Talvez, amados, as preocupações que você tem com as suas responsabilidades, às vezes as preocupações com os seus deveres, elas roubam o tempo, que é curto, diga-se de passagem. Quanto tempo dura um culto hoje em dia? 1h30, 1h45, quando no máximo 2 horas parece que é um culto longo. Quando eu comecei a me converter, os cultos eram de 3h30, e a gente saía da igreja com vontade de quero mais. E hoje em São Paulo os cultos é de 1 hora, 1h20, 1h30, 1h45, e a gente acha que é longo, porque tem muitas coisas na nossa mente nos chamando para voltar para aquela rotina que a gente estava 2 horas atrás, 1 hora atrás. Eu estou dizendo a gente para não apontar ninguém, amém? Mas nós somos uma geração que temos muita coisa que nos distrai. As telinhas, né? As telinhas nos distraem muito. Falar nisso, a minha está perdida por aí, né? O smartphone, o celular, o tablet, as telonas, né? Pastor Caetano falou agora há pouco de uma tal de Netflix. A Netflix deve ser do diabo aqui, não é possível, né? Irmãos, eu sei que tudo que é feito para entretenimento ajuda o homem no seu descanso, a distrair do labor da vida, das preocupações. Só que aquilo que foi criado talvez para distrair o homem um pouquinho, tornou-se uma coisa viciante, dominante. E é possível, sim, nos dias de hoje, a gente entrar no templo para adorar Jesus, e nessa 1h30 ou 2 de culto, a gente ficar com a mente o quê? Distraída, e acabamos por prestar um culto a Deus que não é de todo coração, e às vezes a nossa vida continua sem mudança. Por quê? Porque está aí um segredo na palavra que não está sendo praticado, vivido, respeitado, que é o quê? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós não somos perfeitos, mas na hora da adoração, Deus exige que a gente se entregue, que a gente esqueça das coisas lá fora, deixa para lá. Vamos criar uma caixinha virtual lá na porta da igreja, põe lá as suas preocupações, ou falta de qualquer coisa, põe lá naquela caixinha, ou coisas demais, exageradas, preocupação, põe lá os problemas, amém? Não é que você vai pegar quando sai, não, de preferência que deixa lá mesmo. Mas eu sei que tem preocupações que são naturais da rotina do dia a dia. Mas procura agora, você, se for tocar um louvor e você conhecer a letra, você cante junto, amém? E não cante voz baixinha, cante como se você tivesse só você na igreja louvando a Deus. Vai dar um glória a Deus, não dá aquele glória a Deus, quase não saindo, amém? Dá aquele glória a Deus escandaloso, vai dizer um aleluia, quase não sai, pastor. Tem que ser, né, irmãos? O aleluia, mas eu quero dizer, não é a altura, o volume, sim, a entrega, a intensidade, né? Intensidade. É isso que Deus espera de nós na hora de orar, na hora de louvar, de pregar a palavra. Deus não espera a perfeição, mas Ele espera sentir de nós, Ele espera sentir em nós o quê? Intensidade, né? Devoção voluntária. Ah, pastor, mas a igreja está vazia, muitos irmãos estão viajando, deixa eles lá, Jesus abençoa. Você está aqui, nós estamos aqui, vamos adorar de todo o nosso coração. É bíblico, a palavra diz: buscai o Senhor, e Ele diz assim, que nós devemos servir ao Senhor com todo o nosso entendimento, e de todo o nosso coração, e com todas as nossas forças, amém? Com todas as minhas forças. Então, faça o que você fizer essa noite para agradecer a Deus.
ainda que seja no seu cantinho, você e Deus, mas faz de todo o coração, e você vai ver como Deus vai abrir as portas, e vai trazer paz, alegria, felicidade, prosperidade, salvação na sua família, unção sobre a tua cabeça, poder de Deus. Você vai sentir a presença de Deus na sua vida todos os dias, e vai fluir, as coisas irão fluir em nome de Jesus, amém? Vamos orar com o servo do Senhor, Diácono Anderson, a oração de abertura desse culto, aplaudindo a Jesus, amém? Vamos dar uma salva de palmas, louvado seja Deus, aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos adorar a Deus. Essas semanas atrás a Jaqueline falou uma frase interessante, ficou no meu coração. E que ela diz assim: que nós nascemos para adorar. E quando nós estamos fora desse propósito, nada na nossa vida emocional, na nossa vida humana, vai bem. Às vezes financeiramente nós estamos até, as coisas estão indo. Mas entenda uma coisa, meu jovem, minha jovenzinha, meu irmão em Cristo Jesus, nós nascemos para adorar a Deus. E a nossa plenitude, o ponto mais alto que nós podemos chegar nessa vida aqui humana, é a presença do Senhor Jesus Cristo. E essa presença do Senhor Jesus Cristo, a gente só encontra adorando, se prostrando, se diminuindo, se fazendo menor. E aí Deus se faz maior na nossa vida. Tem uma frase aí que está na boca de muita gente, que quando nós estamos de joelho diante de Deus, nós estamos de pé diante dos homens. Então é em oração, é crendo naquilo que você ora, é crendo naquilo que você canta, aleluia, é crendo naquilo que você ouve, porque não é a palavra do pastor Antônio Evaldo, não é a palavra do irmão Caetano, não é a Jaqueline que está falando, não é o irmão Odaci, não é a Anne. Não, é uma mensagem que o Senhor Deus, que o Espírito Santo reservou para nós. E não deixe o inimigo tirar isso, amém? Curve a sua cabeça em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus de misericórdia, Deus de amor, ó Pai. A sua misericórdia, Senhor, chegou a nós, ó Deus. Nesse ano que se inicia, Deus. E nós estamos aqui, ó Deus, diante da tua presença, Pai. Prostrados, ó Deus, confiando, ó Pai, que o Senhor é o Senhor deste ano de 2022, ó Deus. Em nossos corações, ó Deus, há sonhos, há desejos, ó Pai, há planos, ó Deus. Mas o Senhor é que confirma, Senhor, os nossos planos e os nossos sonhos, ó Pai. Eu quero te pedir agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em favor do meu irmão e da minha irmã, ó Pai, que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, esse ano de 22, ó Deus, seja um ano diferente na vida dele, Pai. Na vida dele com o Senhor Jesus, ó Deus. Que ele ame o Senhor, ó Deus, acima de todas as coisas, Pai. Que nós possamos, ó Deus, buscar a justiça, Deus. Aquilo que o Senhor quer para nós, ó Deus. E que nós possamos também, Senhor, servir o Senhor humildemente, ó Deus. Porque nós somos carentes, ó Deus. E nós precisamos da tua presença, Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor. Fortaleça-nos, ó Deus, no Senhor, ó Deus. Faça-nos ver pela fé, ó Deus. E alegrar o nosso coração naquilo que o Senhor há de fazer por nós, ó Deus. Porque nós confiamos em Ti, ó Deus. Nós confiamos na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Não desampara o meu irmão e a minha irmã, ó Deus. Que a Tua misericórdia, Senhor, que a Tua provisão, que a Tua graça esteja sobre ele, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Todos os dias desse ano que se inicia, Pai. Que o Senhor abençoe ele mesmo, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. De uma maneira especial, ó Deus. Nós confiamos em Ti, ó Deus. Pode se assentar, amém? Glória a Deus. Vamos adorar a Deus.
vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. É com o coração que se adora. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por um outro coração. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. E Ele trocou meu coração por um outro. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Eu estou te chamando, Jesus está te chamando. Vamos adorar a Deus. Aqui é o lugar. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por um outro coração. Porque eu canto assim. Vamos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito é seu nome, Jesus. Louve a Deus com as palmas, amém. Aleluia, Jesus. Esse é o chamado para 2022, aleluia. Vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Quando a gente adora a Deus, a gente diminui. Quando a gente diminui, nós somos um ser humano melhor. Nós somos um filho melhor, um parente melhor, um irmão melhor. Porque adorando a Deus, a gente reconhece o quão pequeno nós somos diante de tudo aquilo que Deus fez, de tudo aquilo que Deus está fazendo e de tudo aquilo que Ele há de fazer, amém? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ouvir agora o nosso irmão Caetano, amém? Glória a Deus. Saúde a igreja na paz do nosso Senhor Jesus. Primeiro domingo do ano, né? Para louvar e agradecer ao seu santo nome. A Deus toda a glória, irmãos. Porque se chegamos até aqui, é porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Até aqui. E pastor antes falando sobre o amor a Deus, né? O primeiro mandamento, né? Amarás ao Senhor teu Deus, né? Todo o teu coração, toda a tua alma,
com todo o teu entendimento, amém? Com todas as tuas forças. Primeiro mandamento, amém, irmãos? Quando você toma o primeiro mandamento na sua vida, você decide seguir a Deus até o fim. Você decide servir ao Senhor até o fim. E é certo que você faça isso, porque um dia todos nós, irmãos, tanto os que servem a Deus como os que não servem, onde está perante Ele no dia do julgamento, tanto aquele que crê como aquele que não crê. Por isso, irmãos, é importante que você permaneça firme diante do Senhor, e que haja o que houver nesse novo ano. Nós não sabemos como vai ser, nós não sabemos de nada, amém? Nós não sabemos, mas se você ama a Deus de todo o teu coração, você vai servi-lo e segui-lo até o fim, independente, irmãos, de Deus te dar bênção ou não, amém? De Deus te enviar alguma enfermidade, permitir alguma enfermidade ou te curar, tudo está na mão do Senhor. Por isso, reconheça a sua pequeneza diante do Senhor, esteja pronto para os planos que Deus tem para a sua vida, porque Deus tem planos de bênção, de muitas bênçãos, irmãos, mas também Deus tem provações, porque sem provações o povo de Deus se acomoda, não cresce, nem ora sem provação. Sem provação o crente não tem coragem nem de orar, irmãos, nem de orar, nem de dobrar o joelho, mas fica doente, dobra o joelho, porque tem medo de morrer. Tem medo de morrer, igreja, aí dobra o joelho, né? Não dobra nunca, mas dobra agora. Não jejua nunca, mas jejua agora, né? Não vinha para a igreja, mas começa a vir agora. É importante que busquemos ao Senhor, as coisas estando bem ou não. Estejamos firmes no Senhor, as coisas indo bem ou não, empregados ou desempregados, sadios ou doentes, amém, irmãos? Felizes ou tristes. Muita gente fala uma grande verdade: a igreja é um hospital de tudo, de quem está doente da alma, de quem está doente da carne, de quem está doente do espírito. A igreja é um hospital. Jesus falou assim: os sãos não precisam de médico, e Jesus é o médico dos médicos. A Ele toda a honra, toda a glória, igreja. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi ao adorar pelo que Ele é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Cante. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que Ele pode fazer. Eu aprendi ao adorar pelo que Ele é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus, Ele é Deus, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é
é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Acho que houver, igreja, o nosso Deus é Senhor. Amém? Aleluia. O nosso Deus é Senhor. Glória a Deus. A Ele toda a glória. Estaremos recebendo agora a pastora Jaqueline, com a mãe, com as suas palmas, louvando e glorificando o Senhor Jesus. Amém? Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. A paz do Senhor a cada coração. Nós já iniciamos um novo ano. Já iniciamos. Já iniciamos um novo ano. E junto com Ele, a gente precisa... Deus nos traz a oportunidade de fazermos diferente. A palavra do Senhor nos diz lá em Romanos 8. Romanos 8, quem puder e quiser abrir a sua Bíblia. 18 diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que a nós será revelada. Lá no versículo 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Não é de acordo com a minha vontade, é de acordo com a vontade de Deus. Isso ele está se referindo aos santos, à igreja, aquele que aceitou Jesus, que entregou a sua vida a Jesus e que confia nele. E aí, no próximo versículo 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando a gente ler esse versículo, a gente entende que todas as nossas aflições, que todas as nossas carências, que todos os nossos projetos, todas as nossas expectativas, elas passam a não ter valor mais. Primeiro porque a Bíblia nos fala que Deus ele age de acordo com a vontade de Deus na vida daquele que crê no Senhor Jesus. Talvez amanhã é segunda-feira, a gente começa de novo a batalha, né? Alguns voltam a trabalhar, eu, por exemplo, volto amanhã a trabalhar. E eu estava hoje refletindo ao longo do dia, né? Senhor, eu queria poder mudar algumas coisas. Talvez você
passou o ano e você pensou, eu queria mudar algumas coisas nesse ano, eu queria fazer coisas diferentes, queria emagrecer, eu queria um outro emprego, ou eu queria um emprego, eu queria me casar, ou eu queria resolver algumas situações no meu casamento. Eu não sei o que você falou para o Senhor Jesus quando virou esse ano. Mas saiba de uma coisa e creia nisso. O nosso coração e o nosso desejo precisa estar no Senhor Jesus. Porque todo o resto Ele vai fazer. Ele vai abrir a porta, Ele vai curar, Ele vai trabalhar no coração daquela pessoa, Ele vai contornar aquela situação, Ele vai te dar sabedoria para lidar em determinadas situações. Coloque o seu coração, e antes de qualquer propósito e projeto que você possa ter colocado diante do Senhor aí na virada, decida se santificar. Decida se separar para Deus. Estabeleça um projeto, mas primeiro espiritual, antes de qualquer outra coisa. Antes de qualquer outro projeto, antes de qualquer outra necessidade que você possa ter. Estabeleça que o ano de 2022 será um ano diferente, mas em primeiro lugar espiritual. Porque quando a gente entende, a gente pratica isso, todas as outras coisas são consequência. Deus coloca tudo no seu devido lugar. Deus trabalha, Deus move os corações, Ele abre a porta, Ele ministra a cura, Ele nos faz próspero. Todas as outras coisas são acrescentadas. Creia nisso. Reserve o seu coração para buscar. Se comprometa a buscar a presença de Deus. Se comprometa a buscar santidade. Independente do seu marido, da sua esposa, do seu filho. Você como pessoa, único. Projetos individuais. Porque quando a gente entende isso, queridos, eu sempre costumo dizer, Deus tem o poder de mudar a minha e a sua vida em segundos. Se Ele quiser, Ele pode fazer isso. E se Ele não fez ainda, é porque Ele sabe de todas as coisas. Então confie. Continue se separando, continue buscando, continue ofertando a sua primícia no altar do Senhor. Porque no tempo certo, na hora certa, tudo se ajeita. Tudo se ajeita em nome de Jesus. Tudo se ajeita e nós queremos, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a termos santidade, Pai. Nos ajude, Senhor, a nos separarmos para o Senhor. Jesus, a queremos, Pai, uma comunhão, a queremos um renovo, Jesus. Ajude-nos, Senhor. Te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo abraça-me com tua misericórdia,
desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Com essa mesma alegria, vamos adorar o Senhor com o pastor Felipe, né? Bispo Felipe, em nome de Jesus. E as palmas para Jesus, amém? Glória a Deus, uma honra tê-lo aqui esta noite em nosso meio para adorar e servir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Saúde a igreja com a paz do Senhor. Obrigado. A palavra diz em Efésios 1:3: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu sempre repito isso para dizer que você é mais que abençoado. Você tem que tomar posse desse pacote que Jesus Cristo deixou na cruz do Calvário, para mim e para você. Eu quero desejar um ano lindo e maravilhoso para todos vocês, para todos nós, que graças a Deus estamos aqui vivos, porque muita gente, muitos amigos nossos perderam entes queridos, mas Deus reservou por bem, estamos aqui adorando a Ele. Amém? E a palavra diz também em Filipenses 4:19, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, proverá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Então não esquenta a cabeça com nada não. Deixa para Jesus Cristo que Ele resolve o teu problema. Amém? Lá maior. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce que o mel, que me tira desta cova
e me leva até o céu. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites, e eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há vergonho, nem importa que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem cura que fiquem de pé diante de nós, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Por toda a minha vida, por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. O teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Tu dá ordem, tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Tua voz, não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. As palmas é para o Senhor Jesus, viu? Estou avisando aqui, senão eu vou chiar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra lhe dar a vida, e esse rio que emana lá da cruz ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra lhe dar a vida, e esse rio que emana lá da cruz ao lado de Jesus. Aquilo que parecia
saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra lhe dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra lhe dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, Senhor, usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Vocês, aquilo que parecia, aquilo que parecia. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Eu estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Bendito é o nome do Senhor, amém? Diga: Senhor Jesus, te agradeço, porque eu sou o milagre do Senhor. Eu posso dizer isso, eu sou o milagre do Senhor. Há 28 anos atrás eu vi a morte na minha frente eu vi a morte na minha frente em 3 meses, 5 vezes. Vocês sabem o que é isso? Capotada de carro e mais 4 assaltos com arma no rosto e no joelho e em cima do peito. 5 vezes, em 3 meses. Eu trabalhei naquela empresa 10 anos. Eu estava naquela loja, naquela churrascaria há 3 anos e meio. Naquele mês, nunca tinha acontecido um assalto lá. E eu já tinha sido evangelizado, mas eu dizia: não, eu estou muito jovem, quando eu ficar mais velho, quem sabe. E Deus permitiu eu ver a morte 5 vezes em
3 meses. Amém? E aí, eu caí em si com 25 anos, ia fazer 25 anos de idade. Eu falei, sabe uma coisa? Gente jovem também morre. É melhor ir para a igreja logo antes que eu morra, sem Jesus. Eu tinha consciência de que eu estava sem salvação. Eu sabia que o Salvador veio, mas eu não tinha entregue a minha vida ainda ao Salvador. Alguém havia me evangelizado. Eu já conhecia o Evangelho superficialmente, mas o suficiente para saber que se eu morresse daquele jeito, não era um cidadão que estava perdido no crime, mas eu sabia que se eu não aceitasse Jesus e estivesse batizado, eu não tinha garantia de salvação, porque a Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Alguém já tinha me apresentado justo este versículo, então não tinha para onde correr mais. E eu tinha convicção de que eu precisava de Jesus, Então bateu um desespero, e eu fiz a oração no último assalto, falei, se o Senhor me salvar dessa, o cara com a arma na minha nuca. E aí, quando ele pôs a arma na minha nuca, que eu caí de joelho dentro do escritório, eu falei, agora eu vou morrer, eu vou virar e revidar, pelo menos eu morro, tentando, né? É covardia comigo mesmo eu morrer sem brigar. Então vou morrer, mas vou morrer brigando, que é isso. Quando eu pensei em virar, entrou outro cara no escritório, chutou a porta e falou assim, vamos logo, acaba com isso aí, com 2 pistolas na mão. Era eu revidar com um que estava com 38 e o outro me encher de bala, com 2 pistolas automáticas na mão. Eu só olhei para trás, só vi as 2 pistolas na mão. Eu falei assim, morri sem lutar. Pensei comigo assim, em questão de segundos. Do jeito que eu estava de joelhos, eu lembrei daquela pessoa que me evangelizou e eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tenho um filho de 2 anos, 6 meses e um de 4 meses em casa. Na frente da churrascaria tinha não sei porque estou contando rapidinho, tinha uma banca de jornal. Naquela época tinha um jornal chamado Notícias Populares. Era tipo Aqui Agora, é tipo o Brasil Urgente, esses programas de hoje aí que corta para mim. Dizia que se espremesse saía sangue. Em milésimos de segundo eu me vi ensanguentado na frente daquele jornal, mas eu não estava morto, e eu consegui ler em milésimo de segundo na minha mente a mensagem que estava no jornal, que todo dia eu lia as manchetes, e a minha manchete era, gerente reagiu e foi baleado. Mas dentro de mim despertou uma fé que eu ia tomar vários tiros, eu não ia morrer, e eu caí de joelho e fiquei orando, esperando o cara dar o tiro. Quando ele puxou, eu escutei aquele negócio que faz tec, e o cara falou, sujou, e o outro com 2 pistolas, era só emprestar uma das pistolas e fazer o serviço, concorda? O cara do revólver ficou, sujou, e saíram correndo e foram embora. Saíram da churrascaria, pegaram os capangas, eram 5 caras capuzados, foram embora. Depois de uma meia hora só que chegou a polícia, eu estava ainda tremendo. Isso era domingo 11h25 da noite, 11h35 da noite, lá no Jabaquara, na Avenida Jabaquara, do lado da igreja São Judas Tadeu, na churrascaria Picanha Grill, que hoje é Tendal Grill. E aí eu cheguei em casa tremendo, eu falei assim para minha ex-mulher, tem culto amanhã? Ela, que aconteceu? Depois eu conto. Aí ela disse, não, amanhã a Paz e Vida era fechada na segunda-feira. Eu falei, puxa, os irmãos têm que fechar justo na segunda, que eu quero aceitar Jesus. Fui segunda para a igreja, porta fechada. Fui em outra igreja, na Assembleia, porta fechada. Fui em várias igrejas, porta fechada. Fui na terça-feira, estava aberta, mas o culto foi só de meia hora, não teve apelo. Quarta-feira, a igreja lotada, busca o Espírito Santo, não teve apelo. Quinta-feira eu falei para ela, fala para o pastor que eu quero aceitar Jesus, desde domingo. E aceitei a Jesus. E com 3 meses eu estava batizado, e estou até hoje firme com Jesus. E foi um dos primeiros louvores é um dos primeiros que eu vi na igreja. Lá no Ranieri, o Luciano Gomes gostava muito do Voz, até hoje ele gosta do Voz da Verdade, cantava isso aí, o coração valente então. Este é o coração valente, eu louvava que chorava. E esse aí, eu sou um milagre, eu cantei de ficar rouco, eu sou um milagre. E aí, quando o pastor cantou, eu relembrei dessa situação, e glória a Deus por isso, né? Eu sou um milagre. E depois dessa pandemia, até você é um milagre também, né? Irmãos, a Patrícia está doida para louvar, mas nós não vamos usar a prudência, né, Patrícia? A gente é de casa, a gente louva sempre aqui na quarta, na sexta, domingo de manhã, e já são 7:50. Pegue a sua Bíblia, a palavra de Deus, abra comigo em Apocalipse, capítulo 2. Eu digo para vocês que eu sou péssimo em tema de mensagem, né? E talvez, se eu fosse colocar um tema aqui,
Não sei. Apocalipse capítulo 2. Talvez se eu fosse colocar um tema, seria assim essa noite: vencer é preciso. Amém? Você está vivendo, mas na verdade Deus não quer que você só atravesse essa vida, ainda que Deus lhe dê 100 anos de vida. Dentro de cada ser humano há um desejo de vencer. Vencer o quê, pastor? Esta noite o Espírito Santo me deu algumas coisas para passar para a igreja que nós precisamos vencer. Quando a gente fala vencer, a gente já pensa em conquistar o mundo. Há uma diferença entre vencer e conquistar, sabia? Há uma diferença entre vencer e conquistar. Você pode vencer 2, 3 batalhas em busca de algo, e na última batalha você perde e não conquista o que estava almejando. Imagina que você tem 4 batalhas para conquistar algo, 3 você venceu, e a última, a mais importante, você perdeu. Você não conquistou, mas venceu 3 vezes. Quem concorda? Diga amém. Então há uma diferença, obrigado amor, entre vencer e conquistar. Bom é quando a gente vence e ainda conquista, amém? E essa noite o Espírito Santo nos deu uma palavra que fala sobre isso, sobre a necessidade de vencermos. E pela palavra, pelo Espírito Santo, vamos entender esta noite o que nós precisamos vencer, amém? Quem ficou curioso de saber que tem alguma coisa em sua vida, alguma área da sua vida que precisa vencer, diga graças a Deus, amém? Há algo em sua vida que você precisa vencer, há algo em minha vida que eu preciso vencer. Então, se eu fosse colocar um tema aqui, talvez seria esse: vencer é preciso, amém? Apocalipse, só quem encontrou, eu quero pedir, a gente tem essa tradição, fique de pé em reverência à leitura da própria palavra, porque ela é santa, é viva, é eficaz. Irmãos, é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco. A Bíblia diz no Antigo Testamento: ponha-te de pé e falarei contigo. E desde então, desde Ezequiel, criou-se essa tradição, que quando o profeta ia falar, a nação ficava de pé, a igreja ficava de pé, em reverência à voz profética, a direção, a revelação, à palavra do Senhor, amém? Apocalipse 2, só quem encontrou diga amém. Capítulo 2, versículo 7, diz assim a palavra de Deus, com a igreja de pé. Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Havia uma árvore lá no Jardim do Éden, esse aqui está no paraíso de Deus. Como em outros textos, Apocalipse vai dizer que é uma árvore que produz 12 frutos para as nações que vão ser salvas. Todos os salvos vão poder comer do fruto dessa árvore, um fruto em cada mês, que garante a renovação e a vida eterna. Sabe o que é você viver para sempre feliz, abençoado, sem doença, sem injustiça, sem violência, sem corrupção, em um reino de um Deus poderoso, onde tudo é maravilhoso e justo e perfeito? Quem quer ir para lá, diga amém, Jesus. Porém é necessário vencer, e para vencer primeiro precisamos dar ouvido à voz que o Espírito fala dentro das igrejas ou às igrejas. Repita comigo assim: quem tem ouvidos, é para memorizarmos Apocalipse 2,7. Diga: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Podei-vos assentar, querido Espírito Santo. Eis-me aqui, te agradeço por esta palavra, por receber a direção nesse texto sagrado, nesses textos sagrados, que serão lidos e ministrados essa noite para a tua igreja.
e que eu estou aqui como instrumento, como servo que vai, Senhor, discorrer por alguns minutos, falar dos textos da palavra, mas é o Teu Espírito Santo em nós que traz a revelação, o entendimento, e ainda confirma em cada coração que isto é de Ti, Senhor, que isso é de Deus. Fala conosco por meio da Tua palavra, como tens falado no meio dos louvores. Fala conosco, fica conosco, nos abençoe, nos dê direção pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Lá em Romanos, capítulo 10, só para conferência, diz assim que, no versículo 17, diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você pode ouvir todo tipo de palestras motivacionais no mundo, deixar você empolgado, animado para o mundo corporativo, tudo bem, mas com relação à fé, pode ensinar para vocês simpatia, meios, coisa, feitiço, macumba, magia, mas isso não vai gerar o quê? A fé bíblica, a fé verdadeira, a fé que agrada a Deus, a fé pela qual o Espírito Santo opera. Amém? Então, muitas igrejas no mundo todo e muitos cristãos, e nós também corremos o risco de nos tornarmos religiosos. Pessoas que creem em Deus, até certo ponto, tem uma declaração de fé, tem uma postura até de fé, de religiosidade, tem um aspecto de gente religiosa, mas no fundo, aquilo às vezes, muitas vezes não é, verdadeiramente não é sincero. Então, o Senhor vai nos falar aqui através de alguns versículos que nós precisamos vencer. Ele diz: existe um paraíso que está, amém, nos céus, onde habita Deus, e no meio desse paraíso tem uma árvore chamada árvore da vida. Isso fala muito da salvação, do livro da vida, dos nossos nomes estarem escritos no livro da vida, para poder ter direito à vida eterna com Cristo, amém? A Bíblia fala da ressurreição de Jesus, da ressurreição de mortos e da ressurreição do último dia. Tem gente que pensa que é só a alma que vai ser ressuscitada. Esse teu corpo que Deus te deu vai ser ressuscitado se quando Jesus voltar você estiver morto, já dormindo, né? Que a Bíblia fala dormindo lá no sepulcro. Mas se você estiver vivo, vai ser arrebatado, vai passar por uma metamorfose, uma transformação gloriosa, e vai entrar no céu com este corpo. Claro que o pecado vai ser purificado pelo sangue de Cristo, porque no céu não pode entrar pecado, amém? Se você crê em Jesus, entrega a sua vida para Jesus, Jesus vai lhe dar o direito dessa purificação, vai dar essa graça de você entrar na glória, amém? Salvo, limpo, purificado. E se em nosso corpo houver algum defeito, causado deformação por doenças, por acidentes, por mutilações dessa vida, a Bíblia diz que lá não haverá, em Isaías, não haverá imperfeito, ou seja, Deus garante que Ele vai nos fazer como fez o primeiro Adão. O nosso corpo vai ser restaurado. A Bíblia diz que Lázaro estava morto já mais de 4 dias, cheirava mal, já estava em decomposição, e uma só palavra de Cristo trouxe para fora, não só curado, não só sarado, mas trouxe ele restaurado, com todos os órgãos funcionando perfeitamente. Quem crê na palavra de Deus, nesses milagres aí, diga glória a Deus, amém? E aí viveremos para Ele e com Ele eternamente. E quando a gente fala aquele que der ouvido vai vencer, muitos pregadores que gostam de pregar só a teologia da prosperidade, pregaria esse texto aqui só voltado para essa vida terrena. Você vai vencer, meu irmão, você vai vencer, minha irmã. E meia hora aqui vocês estariam todos empolgados aqui numa palestra só de vitória, vitória, né? Aquela mensagem triunfalista: você vai vencer, 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 você vai prosperar, você vai vencer. Colocando vencer só no sentido dessa vida. Mas o que Deus nos dá na sua palavra vai além dessa vida. E aliás, tem que ir. O Evangelho é para nos propor uma vida além dessa vida. Porque nessa vida a gente já passa de qualquer jeito. Até as pessoas que não creem em Deus vivem 70, 80, 100. Tem gente que nem crê em Deus e vive 100, 115 anos e depois morre. Mas do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, que é a parte dessa árvore da vida? E para chegar lá é preciso vencer. Amém? A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 21 que João teve a revelação, foi arrebatado até lá dentro. Ele viu que os muros são de pedras preciosas, as 12 portas da cidade, né? 3 portas em cada dimensão dos muros da cidade, total de 12 portas. Ele diz que as portas são preciosíssimas.
Ele diz que o muro é de jaspe, de pedras preciosas, diademas, safiras. E ele diz que viu as ruas onde você e eu vamos morar, que é um paraíso eterno, muito melhor do que essa terra. Diz que as ruas são de ouro e de cristais. Imagina uma rua onde ela é toda em ouro batido, amém? Seu calçamento é todo em blocos, em barras de ouro batido, polido, alçalado. E dá para você ver que ele é todo folheado e todo decorado com cristais, amém? Rubis, pedras preciosas. Eu creio que lá não vai nem precisar de chinelo, nem de sapato. Eu vou querer andar lá descalço mesmo, amém? E o Senhor garante, sem parcelas, sem a gente pagar, como é que fala, IPTU. Você vai morar lá sem pagar o tal do condomínio, amém? Porque você vai ser filho do rei, o dono da casa. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. E a Bíblia vai falar de tantas coisas lindas, maravilhosas que estão reservadas para nós. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que o olho do homem não viu ainda, que o coração do homem ainda não palpitou e ainda não subiu na mente humana alguma, apesar de tantos inventores e tecnologia e ciência da terra, aquilo que o homem não viu, não sentiu e não imaginou ainda, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Grande segredo é esse, nós amarmos a Deus de todo o coração, porque quando nós amamos a Deus de todo o coração, nós passamos a ser herdeiro por herança, por graça, por misericórdia. Ele dá tudo aos seus filhos por herança, amém? Não é nem por merecimento, mas a Bíblia fala de muitas promessas da vida eterna, que já só de não sermos condenados no inferno e ter vida eterna e vida abundante. Jesus promete isso em João 10:10, que o ladrão, sim, o ladrão veio matar, roubar e destruir. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida eterna, vida abundante, vida de Deus, vida no Espírito, vida gloriosa, vida em santidade, amém? Amém? Glória a Deus. E essa noite mesmo, Jaqueline leu aqui, a pastora Jaqueline, Romanos 8:18, que diz: portanto, tenho por certo que as aflições desse tempo presente, numa outra tradução, não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você tem noção das promessas de Deus para a tua vida? Porque se o cristão não tiver consciência, amém, de quanta coisa boa lhe espera, ele troca por qualquer prato de lentilha, como fez Esaú. Se nós não tivermos convicção para onde nós estamos indo, e que esse livro é a boca de Deus, e as promessas dele, Deus está disposto a cumprir, a gente, primeira tentação, primeiro pecado, a gente cai e troca a vida eterna, a salvação, por um momento, que seja o tempo que dure, meia hora, ou até um dia, um mês inteiro, um ano, mas será trocado por uma coisa, com certeza temporária, uma coisa eterna. Então não vale a pena, amém? Ceder, não vale a pena ceder aos desejos carnais que nós temos toda hora, não vale a pena ceder às tentações que nós sofremos toda hora, amém? O ser humano que falar que não sente tentação, que não passa por tribulação na carne, que não tem lutas na carne, é mentiroso, porque toda a carne jaz, desde Adão e Eva, a herança adâmica, que é a herança do pecado. A gente já nasce, como diz Davi: em pecado me concebeu, em iniquidade gerou a minha mãe. Não é que a mãe dele era uma prostituta, porque na verdade é isso que a natureza humana já está caída. Jesus diz que o mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo, Jesus falou, é Satanás, amém? Claro que nós estamos pregando o príncipe eterno, que é Jesus Cristo, que vem nos dar vida eterna. Porém, para ter todas essas promessas, nós precisamos vencer, amém? E eu quero rapidamente aqui discorrer algumas coisas que eu anotei aqui, que eu tenho anotado para poder passar para os irmãos. Então aqui no capítulo 2 mesmo de Apocalipse, nós lemos a necessidade de vencer no versículo 2. Aliás, no versículo 7 do capítulo 2. Amém? Nós vamos ver que nós precisamos vencer. Eu vou citar de maneira resumida já 3 tópicos que eu tenho anotado: vencer as lutas da vida, precisamos vencer os obstáculos que dá quase na mesma, e as pedras de tropeço. Eu poderia descrever algumas coisinhas diferentes, mas para ganhar tempo, vou juntar esses 3 tópicos num só, amém? Porque eu tenho outros 3 bem importantes que vai esclarecer as revelações dessa mensagem essa noite. Então diga assim: precisamos vencer, ainda nessa vida, os obstáculos
do dia a dia, as pedras de tropeço do dia a dia e todas as lutas que essa vida nos oferece, também precisamos vencer. Amém? Quem crê em Romanos capítulo 8, versículo 37 e 38, diz que nós sofremos aflições, podemos passar pela fome, pela violência que é a espada, pela nudez que é a falta de vestimenta adequada, mas ele diz sobre atribulações e angústia, ele diz e perseguições, ele diz sobre todas essas coisas, das lutas da vida, já somos mais que vencedores. Diga assim: eu já sou, pela fé em Cristo Jesus. Diga: eu já tenho muitas bênçãos, muitas vitórias já liberada na cruz do Calvário. Diga: eu já sou mais que vencedor em nome de Jesus. Porém, nós vamos ler o versículo 11, o 17 e o 26 do capítulo 2. Vamos para o versículo 11. Fala sobre vencermos as tentações. Apocalipse capítulo 2, versículo 11 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Aqui o capítulo 2, do versículo 8, até o versículo 11 que eu li, fala sobre uma tribulação. Veja o que diz o versículo de número 9. Conheço a tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que se dizem ser judeus e não são, porém, são sinagoga de Satanás. Tem muita gente que é religiosa, mas não é cristã. Versículo 10, ele diz: não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, isso lá na igreja da época, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Amém? E dar-te-ei a coroa da vida. É preciso vencermos as tentações que a nossa carne sofre, ou tribulações. Amém? Aqui está tribulações. Eu li uma outra tradução que estava tentações. Uma tentação que vai vir sobre a terra por 10 dias. Nenhuma tentação ela é longa na vida do ser humano. Vocês sabiam? A Bíblia diz que quando Deus permite uma tentação ou uma provação, junto com ela vem o escape. Porém Deus permite, porque a nossa fé ela é voluntária. Deus permite porque Ele quer que nós demonstremos que nós servimos Ele, não por obrigação, porque Ele nos obriga, porque é um Deus poderoso e obriga a gente a ameaça, abençoar, não abençoar, mandar para o inferno. Não. Deus deixa a situação acontecer para a gente se manifestar e dizer: eu estou contigo, Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva, e eu estou passando por isso, amém? Eu estou passando por aquilo. Em algum louvor, em algum momento de ministração, foi falado aqui esta noite, amém? O pastor Caetano estava falando, o Anderson também estava falando, amém? O diácono Anderson também estava falando, que a nossa fé tem que ir além, que a gente serve a Deus, vamos adorar a Deus, amém? Foi um louvor, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Quando tudo estiver bem, vamos adorar o Senhor. Quando estiver ganhando muito dinheiro, vamos adorar o Senhor. Quando estiver bem vestido, meu guarda-roupa estiver, meu closet lotado de roupas chiques, sapatos chiques, dinheiro sobrando. Não, ele diz: vamos adorar o Senhor sobre qualquer situação ou circunstância, porque a adoração a Deus ela está acima das coisas. Lembra que Jó era servo fiel? Quem lembra de Jó, já ouviu a história de Jó? É a história mais contada no mundo, né? Homem fiel a Deus. O próprio Deus dá testemunho dele no capítulo 1 e capítulo 2, que ele era fiel a Deus, se desviava do mal, temia o Senhor, amém? Era um servo íntegro diante de Deus. E aí Deus permitiu uma aprovação na vida dele, que em uma semana Satanás desceu, destruiu tudo o que ele tinha. Ele era um homem riquíssimo, perdeu tudo e ainda permitiu que o vento batesse na casa dele, onde tinha 10 filhos, fazendo uma festa lá, um pancadão. Eles não serviam a Deus, só Jó servia, os seus 10 filhos eram rebeldes, incrédulos, e a casa caiu e os 10 filhos morreram, mesmo que eram rebeldes, eram seus filhos. Deve ter doído demais perder 10 filhos em um só dia. A Bíblia diz que ele era tão adorador, que ele dobrou-se perante Deus
Deus, rasgou as suas vestes, jogou cinza na cabeça, que era um ato de humilhação extrema, e adorou a Deus. A sua mulher chegou e disse: amaldiçoa teu Deus, para ver se ele te fulmina e você morre. E ela disse: olha, mulher, a gente recebia as bênçãos de Deus e dava glória a Deus, celebrava, fazia festa. Não queres tu agora o mal aceitar? Tu estás falando igual uma louca. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Mesmo na aprovação ele permaneceu fiel. E às vezes você é crente e não entende: pastor, por que eu passo? Eu estou na igreja agora, eu leio Bíblia, eu jejuo, eu consagro, eu estou evitando o pecado, eu estou evitando as tentações, eu não estou mais caindo nas fantasias, eu estou procurando manter minha mente, meu coração, minha vida consagrada a Deus, como foi falado sobre a santidade. Mas eu continuo passando por perrengues, que fala, né? Lutas, aflições, tentações, tribulações. Tiago vai dizer: bem-aventurado é o homem que passa por tribulação, porque depois que a tribulação passa, se ele resistir firme, amém? Servindo ao seu Deus, depois que a tribulação passa, fica revelada a sua fé, quem ele é para Deus, amém? O seu Deus se manifesta, a justiça de Deus vem e ele é honrado, amém? Porque passando a tribulação, amém? Se manifesta a glória de Deus. Então nós precisamos vencer, amém? Esse medo. Nós precisamos vencer as nossas fraquezas carnais. Todo ser humano sabe qual é o seu ponto fraco, sim ou não? Sabe. Pode não falar para ninguém. Às vezes é uma coisa que você guarda que ninguém sabe, só você e Deus sabe. Todo ser humano tem um ponto fraco, e é aí que o Espírito Santo trabalha em nós, é aí que a palavra trabalha em nós. E muitas vezes você até se gloria e se alegra diante de Deus, fala: Senhor, o Senhor sabe que eu sei meu ponto fraco, o Senhor sabe, e o Senhor sabe que eu estou vencendo, desde que eu conheci o Senhor e a Tua palavra, que eu nunca mais pratiquei aquilo, eu larguei. O Senhor sabe que a minha carne às vezes lutava, tremia, desejava, mas eu estou resistindo. Ninguém sabe, mas Tu sabe. Isso é importante. Ninguém pode saber da tua fraqueza, mas se o Senhor souber e ver que você está o quê? Perseverando, como diz Mateus 24:13, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? Perseverar em ser crente, perseverar na palavra, perseverar na santidade. Santidade não quer dizer que você é perfeito, mas quer dizer que você se separa para Deus por amor, você teme a Deus, você agrada o Senhor, e o Espírito Santo te acompanha, te fortalece, te ajuda e te guia, e Ele fala para você sim no coração: filha, você está me agradando. Filho, pode parecer que você está perdendo, mas você está vencendo, você está me agradando. Continua firme, porque a tua bênção vai chegar. Deus tem a coroa da vida, a coroa da justiça para entregar àqueles que vencer, e ainda lhes será dado o direito de comer da árvore da vida, de habitar na cidade santa, mas é preciso vencer, amém? Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, eu estou resumindo, amém? Mas você pode conferir em casa. A partir do versículo 50 vai falar de 3 grandes inimigos que o homem tem, amém? Pelo menos 3. E muita gente acha que o grande inimigo da sua vida é Satanás. Eu vou lhe falar: não é. Outro grande inimigo que o homem tem para ser vencido é a morte. Diz que é o último inimigo a ser vencido para o ser humano. Qual que é? A morte. A pessoa vence muitas coisas, vence lutas, aflições, vence pecado, vence desemprego, vence, amém, tristeza, vence angústia, vence vícios, mas às vezes ele não vence o medo da morte. Ele fala: um dia eu vou me encontrar com a infeliz da morte, e no dia que eu encontrar com ela, eu sei que eu não vou ter chance contra ela nesse dia. Mas quem não tem Jesus, no dia que encontra com a morte, é uma derrota. E quem tem Jesus, no dia que encontra a morte, ele não morre, mas ele passa para a vida eterna. Ele passa da morte para a vida, amém? Por isso nós somos chamados mais que vencedores. Dos 3 inimigos do homem, nós temos o mundo como inimigo da igreja. Nós temos o inferno, Satanás e os demônios, que é o reino espiritual, que também é um inimigo a ser vencido. Nós temos a morte, que a gente não vai conseguir vencer, somente em Cristo Jesus, que quando você está em Cristo Jesus, você não morre, você dorme, amém? Essa poderá ser vencida. Os que estão em Cristo Jesus vencem a morte, porque Jesus venceu, e Ele nos fez a promessa da ressurreição do último dia e da vida eterna. Mas tem um 4º inimigo aí, que esse é terrível. Quem quer saber? Esse é o pior inimigo para o homem.
Eu falei que nem o inferno com Satanás e os demônios é mais terrível do que esse inimigo. A morte não é mais terrível do que esse inimigo, porque Jesus a venceu. E lá em Coríntios vai dizer assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Porque tragada foi a morte na vitória de Cristo na cruz do Calvário. Onde está, inferno, o teu aguilhão, o teu poder? Lá, se você quiser conferir, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 50, 52, 54 até o 57, amém? Ele diz: onde está, inferno, o teu poder? Porque até a chave do inferno Jesus tomou, e vai lançar o inferno com Satanás dentro do lago de fogo e enxofre, que é um lugar pior do que o inferno. No juízo final eles vão ser lançados lá. Então ele vai dizer: cadê a tua vitória, o teu poder, inferno? Cadê a tua vitória, morte? Então, se você é cristão, não precisa temer nem o inferno e nem a morte, porque Jesus já venceu. E se você está em Cristo Jesus, Ele já te deu essa vitória também, amém? A vitória, aliás, é sua, é nossa, é minha, porque Ele morreu por nós para nos dar essa vitória, porque Jesus já era mais que vencedor, amém? Então, qual é o nosso grande inimigo? Se não é a morte nem o inferno mais. Se Jesus venceu o inferno e a morte por nós, o mundo é um inimigo, mas também você concorda, se você está em Cristo Jesus, dá para vencer o mundo também, amém? Que é as lutas, que zomba de você, porque você agora é cristão, que você não vai mais praticar o que o mundo pratica, enfim. O grande inimigo do homem chama-se a carne. Vocês sabiam que a carne não converte? Eu já falei isso aqui uma vez, né? A carne não converte. A carne, quando você aceita Jesus, pode ver que passa a ser uma luta sua. O espinho na carne, Deus não tira. Paulo orou 3 vezes: Senhor, passa de mim, tem como arrancar de mim, eu não aguento esse espinho, que é 2 caras que bateu demais nele, ele ia dormir com aquelas imagens, ele ficou quase cego, e ele pedia: Senhor, à vontade eu quero ir lá pegar esses caras, eu quero matar esses caras, mas eu não quero ser esse pecaminoso mais, dá para tirar esse espinho da minha carne? E aí a palavra veio e falou: Paulo, eu não vou tirar não, mas eu vou te dar graça, eu vou te dar unção, porque a minha graça te basta, Paulo. Ele falou: então pronto, então me dá a graça redobrada aí, para mim carregar esse espinho. E ele dizia assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Do corpo. É a nossa mente, é o nosso coração. Esse é um grande inimigo que precisa ser vencido. O nosso egoísmo, as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso querer. Você sabe que muitas vezes tem bênçãos aqui, que ficam pairadas porque eu não estou aceitando o querer de Deus. O que é que a jovem Maria, a Virgem Maria, diz para o anjo? Cumpra-se em mim, Senhor, o teu querer, o teu projeto, o teu plano, a tua vontade. O mesmo anjo foi lá na casa do sumo sacerdote Zacarias e disse: olha, tua mulher já velhinha, estéril, Isabel, vai ter um filho. Ele falou assim: e como eu vou saber disso? Duvidou do anjo. Falei aqui semana passada, né? Zacarias, o sumo sacerdote, uma jovem, não duvidou de Deus, do anjo. E um sumo sacerdote velho, experiente, duvidou da voz, da palavra, da presença do anjo. Falou assim: como que eu vou saber se isso é verdade? O anjo falou assim: tu vai ficar mudo 9 meses. Tem hora que os anjos são duros, irmãos, com incredulidade eles são duros. Ah, você está duvidando de mim? Vai ficar mudo. E o cara ficou mudo 9 meses. Só quando o menino nasceu, João Batista, que ele falou: é João, é João. Aí a voz saiu, que era para colocar o nome de João, que era o mesmo nome que a mãe estava querendo colocar, para testificar que Deus estava na vida do casal, amém? Então nós precisamos, amém? Tomar cuidado. Então, nós precisamos vencer o nosso queirisma. Diga comigo: queirisma. Tem que sair de nós. Irmãos, o queirismo é uma praga que atrapalha os cristãos de vencer e receber muitos milagres. O queirisma: eu faço como eu quero. Eu não acho que é assim. Esses pregadores ficam fazendo a cabeça da gente. Pregador é tudo, chavequeiro. Irmão, nós somos apenas servos, amém? Nós pregamos aí a palavra do Senhor e não obrigamos a nada ninguém. A gente ensina a verdade, a pessoa vai refletir e chega uma hora que ela fala: eu quero esse Deus e eu vou servir esse Deus da maneira que Ele ensina na sua palavra. E esses são pessoas chamadas na Bíblia de bem-aventurados. Sabe o significado da palavra bem-aventurados? É uma linguagem antiga, significa felicíssimo.
Amém? A palavra bem-aventurada quer dizer uma pessoa feliz demais, muito feliz, muito feliz. E uma pessoa felicíssima é uma pessoa realizada, é uma pessoa conquistadora, é uma pessoa mais que vencedora, sim ou não? Dá para ser felicíssimo, cheio de problemas? Não. Não. Mas uma pessoa resolvida é uma pessoa felicíssima. E nós só vamos ser resolvidos quando a gente aceitar o querer de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E nenhuma ordem de Deus é ruim. A nossa carne acha ruim praticar. Mas quando você experimenta e começa a semear, quando você começa a colher, semear é ruim, você tem que cavar a terra, tem que arar a terra, tem que tirar o toco da terra, os garranchos da terra, tem que cercar a terra, tem que espantar os bichos para não comer sua semente, tem que tirar o mato que nasce junto. Mas quando você chega, eu estou dando um exemplo aqui de um campo, mas quando você chega no seu roçado, no seu campo, na sua lavoura, que você vai colher o fruto do seu trabalho, aí é gostoso. Colher sim, colher é gostoso. Você fala, chegou agora o tempo da colheita, eu vou mandar encostar um caminhão para retirar a colheita do meu trigo, do meu milho, do que eu plantei, seja o que for, eu vou encostar e mandar tirar. Por quê? Porque eu agora cheguei no tempo da minha colheita. Amém? E o ser humano, ele quer sempre viver o tempo da colheita, mas não há nessa vida colheita sem semeadura. Quem quer ter uma vida espiritual aí, uma vida assim forte, uma fé forte? Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Sabe aquela pessoa assim que anda assim e há uma glória em volta dele assim, que toca nas pessoas, que cura enfermo, que transmite paz, alegria. Quem quer ser uma pessoa cheia de felicidade, paz, assim, fé para transmitir para as demais pessoas? Vida, diga amém, Jesus. Vocês acham que isso vem de graça? É só eu querer que cai sobre mim? É só querer que Deus derrama? Não, existe um processo. Amém? Primeiro, eu me concentro em Deus. Posso ter uma vida focada em Deus, né? Uma vida realmente intensa com Deus. E quanto mais intenso eu for com o Senhor, que eu oro de manhã, eu oro de tarde, eu oro de noite, eu oro pelas pessoas, eu oro pela minha casa, eu oro pela igreja. Eu faço um tempo de jejum, de vez em quando eu paro um dia da semana e falo, não vou tomar café da manhã hoje, vou ficar até 10 da manhã ou até meio-dia, vou fazer um jejum ao Senhor em prol da minha vida espiritual. Amém? Que eu quero sentir mais a unção, eu quero ter presença de Deus, quero ter revelações de Deus. É uma coisa tremenda ter revelações de Deus. Amém? Não para Deus revelar o podre da vida do seu próximo. Não, isso não me interessa. Eu não peço para Deus me revelar a vida de ninguém. Não me interessa. Amém? Mas Deus traz revelação sobre a igreja, uma luta que o irmão está pensando, uma outra luta que uma irmã está passando, às vezes uma provação, uma cilada que o diabo está colocando. Isso sim Deus revela. Para a gente correr lá e socorrer o irmão, dar um recado, um conselho, uma palavra, orar por ele. Amém? E quando nós temos essa vida de jejum, de oração, de santidade, sabe quando a gente está sozinho no quarto, diante das telinhas ou da telona, é perigoso, porque o diabo está jogando na cara tudo que é imundícia. Você vai às vezes, outro dia eu estava lendo a Bíblia no meu celular, presta atenção, a Bíblia no meu celular. E apareceu aqueles pop-ups que fala, né? Aquelas propagandas que vêm pelo spam, pop-ups, né? Aquelas propagandas que aparecem e fica piscando e você fica procurando um X. E os caras são tão pilantras que tem um X, você vai clicar aquele X, faz abrir a imagem. Tem o X falso e o X verdadeiro. E eu apanhei um pouco até achar o X que fechava o trem. Pensa num trem feio, irmão. Nem dá para falar para vocês o que era aqui um trem. Eu não vou falar, pastor. Eu estava abrindo a Bíblia, e acho que eles estão agora permitindo fazer as propagandas no site deles. Misericórdia, irmão. Apareceu uma moto, em cima da moto, irmão, misericórdia, irmão. Apareceu uma cobra, irmão. Um demônio. Vocês estão entendendo? E aí, a gente tem a chance, a opção de caçar o X e fechar. Mas isso é cilada do diabo, porque muitos batem o olho assim, e se for o ponto fraco da pessoa, ele fala, oh meu Deus, que moto bonita, e essa cobra que está em cima da moto é mais linda ainda, e pronto. Chama-se lascívia isso. A lascívia não é fornicação, e nem adultério, e nem prostituição, é algo bem mais simples. Sensualidade em excesso, a Bíblia chama de, a linguagem antiga chama de mulher que se expõe, homem que posa quase nu, mulher que posa quase nu. Toda essa chama-se pornografia, que a pornografia ela já é mais suja, mais pesada. Antes da pornografia tem uma coisa chamada lascívia, que é a exposição dos corpos, da carnalidade humana.
E ao que vencer este mundo, essa carnalidade, a promiscuidade, a injustiça, a mentira, ao engano, a falsidade. Tem muita gente que é religioso, mas não é verdadeiro perante Deus. A Bíblia diz, quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Quer dizer que a vida espiritual é uma coisa em secreto entre eu e Deus. É no secreto que Ele vê que a gente está firme e forte na fé, no temor. E aí Ele nos revela em público. E nos abençoa em público. Então é preciso vencer. Amém? É preciso vencer. Diga assim, eu preciso vencer as minhas vontades. Dentro do queirismo a gente tem a luxúria, os pecados capitais, né? A ganância, a corrupção. Tem a avareza. Dentro do queirismo nós nos tornamos rebeldes contra Deus, porque aquilo que a Bíblia pede para a gente fazer, a gente não faz. E muitas vezes aquilo que é para a gente não fazer, a gente faz. E a gente continua indo na congregação, continuamos dizendo que somos crentes, mas enquanto em nós não houver essa libertação, essa cura, amém? Esse quebrar de elos e dizer, Senhor, eu quero romper com isso. Senhor, eu quero realmente, eu quero vencer, eu quero ser diferente, eu quero sair desse ciclo vicioso, que isso sempre me persegue, isso é uma situação que está sempre tentando me pegar, me amarrar. E tem um texto que eu vou encerrar colocando esse texto, que é Hebreus capítulo 12, que diz que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas, que é a nuvem do capítulo 11, que o escritor aos Hebreus, que é anônimo, descreveu no capítulo 11, que é conhecido Hebreus 11 como a galeria dos heróis da fé, onde fala de Abraão, Isaac e Jacó, de José, de Elias, de Jefté, de Gideão, homens que venceram o poder do fogo, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel venceu a cova dos leões. E falta tempo para falar de todos os profetas, amém? Diz o texto. Ele diz, nós estamos cercados no capítulo 12 de uma tão grande nuvem de testemunhas da vida destes homens que se consagraram, que nós corramos em direção do que nos está proposto, que nós possamos, ele diz assim lá no texto, né? Fugir de todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia. Diga comigo assim, pecados e embaraços. Vocês concordam comigo que embaraço não é pecado? Embaraço é uma coisa e pecado é outra. E o profeta vai dizer, nós temos que fugir das duas coisas, do pecado, que já nos derruba espiritualmente, mas também dos embaraços. Tem cristão que ele não está pecando ainda, mas tem uma coisa que amarra ele, embaraça ele, e ele não consegue se desvencilhar daquelas amarras, daquelas cordas, daqueles pensamentos, daquelas coisas, daquele queirismo, daquela vontade, ou daquela falta de vontade que ele tem, amém? De fazer ou de não fazer as coisas de Deus, de fazer as coisas do mundo que não era para fazer. Então, de certa forma, não é um pecado ainda, mas a pessoa já está embaraçada. E com isso a sua vida espiritual fica presa, ela não vence, ela não sai, ela patina, mas ela não vence, ela não sai, ela não rompe com aquilo. E aquilo amarra a vida dela. Às vezes é um jeito, é um gesto, é um pensamento. Às vezes são filosofias do passado, são ideologias do passado, que a gente não... Tem hora, irmão, que a gente tem que ser radical, jogar tudo fora, falar, Jesus, me renova, me faz novo, porque eu não quero mais ficar nessa amarração. Eu já perdi quantos anos? Senhor, eu quero algo novo, eu quero prosseguir para o alvo, como dizia Paulo, o que para trás ficou. Paulo deixou riqueza, deixou família, deixou tudo para trás. E ele diz, eu considero tudo que ficou para trás como esterco para poder ganhar a Cristo, para poder cumprir a minha missão, a minha chamada. Eu olho para o alvo. Tem muita coisa, Paulo passou por essa luta, ele passou pela batalha, mas um dia ele rompeu. Ele passou pela batalha de coisas do passado, que ficava chamando ele para voltar, mas um dia ele determinou, não viverei mais eu, mas Cristo vive em mim. Não viverei mais para mim, mas viverei para fazer a vontade de Deus. Ele vai escrever aos Efésios, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Ele diz, antes eu era prisioneiro dos homens, do escravo do pecado, eu agora sou de Cristo, amém? Porque nessa vida o sujeito não é livre, ou nós somos de Deus, ou automaticamente vamos ser do outro. E a gente precisa romper com isso e dizer, eu quero algo novo para a minha vida, eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, amém? Que o Espírito Santo de Deus, de uma vez por todas te renove, como diz Romanos 12, 2,
Irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. No grego está metanoia. Oisgazorazo, que quer dizer transformação de mente, mudança de mente. E a metanoia é mudança de mente, no português. Que eu possa hoje ir para casa e pensar nessa palavra e falar: Senhor, tem alguma coisa que está me amarrando, eu preciso vencer, e eu quero vencer, e eu vou vencer. Amém? Diga comigo assim: eu preciso vencer algumas coisas na minha vida, porque Deus tem algo mais para mim. Ele é infinito, Ele é poderoso. Eu posso ir mais além, sozinho não, mas com Jesus eu posso romper, eu posso ir mais além, e eu quero esse novo de Deus. Aleluia. Diga: eu quero, Senhor, romper, eu preciso romper, eu quero vencer e eu vou vencer, em nome de Jesus. Eu preciso vencer e eu vou vencer, porque eu quero sim, aleluia, naquele dia ser liberado para comer da árvore da vida, que está no meio da cidade, no paraíso de Deus. Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Se coloque de pé nesse lugar e vamos orar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, tá ligado aí? Você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Quero ouvir. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Não deixe o diabo roubar de você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Do início, cante. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser. Vença o que precisa vencer para Deus. Você é importante sim para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. O valor que você tem, eu venho falar do valor que você tem. Cante. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Assim, ó. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Para terminar, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Bendito seja o Senhor Jesus. E as palmas. Louve, exalte e engrandece o nome do Senhor.
O diabo quer roubar isso de nós. E a Bíblia diz em Apocalipse: cuide da tua coroa, cuide do que tens, cuide do que tens, para que ninguém roube a tua. Sabe quem é esse ninguém? Esse ninguém não é uma pessoa inexistente, esse ninguém é alguém. Interessante isso, né? Olha que paradoxo. Cuide do que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Como é que o ninguém pode roubar alguma coisa? Esse ninguém é Satanás. Entendeu? Esse ninguém, para que ninguém quer dizer que alguém roube a tua coroa. Amém? Então, se cuide da sua fé, cuide do seu coração, sirva a Deus, porque há muitos embaraços e ciladas que nós precisamos vencer. Tem muita coisinha, não há mais tempo a perder, amém, irmãos? Os sinais estão aí de que Cristo está voltando. Levante as mãos aos céus, vamos orar pela família, pela sua, pela minha, pela família do pastor, pela família dos irmãos, os pastores que estão na igreja, os irmãos que estão viajando, quem está de férias. Eu creio que domingo que vem é Santa Ceia, muitos irmãos já estão voltando, amém? E vamos ter o culto com muito mais irmãos, se Deus quiser, amém? Vamos orar, eu vou começar e passar para o pastor Felipe, ou o pastor Felipe comece e passa para mim, a gente encerra orando junto aqui pelas famílias, em nome de Jesus, amém? Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo ano que passou. E nós já te agradecemos por este ano. Te recantará mais. Porque o Senhor vai nos abençoar muito grandemente. Porque nós estamos debaixo da tua tutela, Pai. Nós estamos no teu nome, no nome e no sangue de Jesus Cristo. E não há barreira nenhuma que vai nos impedir de vencer, de avançar. Eu bendigo, meu Deus, o nosso Deus, por tudo aquilo que nós vamos ter de bênçãos. Talvez até tenha algumas contradições, mas isso faz parte do reino e da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, a enfermidade não vai mais visitar-nos, porque Isaías 53 diz que verdadeiramente Ele, Jesus Cristo, levou sobre si todas as nossas enfermidades e dores na cruz do Calvário, e nós o tínhamos por aflito, ferido e oprimido de Deus, e pelas nossas iniquidades Ele foi moído na cruz do Calvário. Mas o versículo seguinte diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu digo que enfermidade tu não podes alojar no meio deste povo, da nossa parentela. Eu bendigo a ti, Senhor, porque este ano é um ano de bênçãos para a glória do eterno Deus de Israel. Aleluia, Jesus. Nós oramos em concordância, Pai, pelas famílias. Tua palavra diz que tudo que dois ligar na terra é ligado nos céus. Visite cada lar, cada família agora, Senhor, com a tua paz, com o teu Espírito Santo. Coloca o teu anjo, Senhor. Amanhã é uma semana que volta ao normal, uma semana de trabalho para muitos de nós. Que o Senhor esteja nos guardando, protegendo, ó Deus, abrindo portas àquele que está parado, sem trabalho. Que seja uma semana de portas abertas, um ano de portas abertas. Que 2022 venha sim, Senhor, ser um ano de grandes empreendimentos, de grandes conquistas para a tua igreja, para o teu povo. Abençoe ricamente o teu povo, ó Pai, as nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém? E graças a Deus, amém? Deus abençoe muito o pastor Felipe pela presença, amém? Todos vocês que estão aqui essa noite, em nome de Jesus, faça assim com as mãos, que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unção e a comunhão e consolação com o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, para que você possa vencer todas as lutas e etapas da sua vida, que você possa vencer e ser muito abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No 3 a gente diz, ô glória. Quarta e sexta tem culto 7h30 da noite, e domingo às 9 da manhã e às 18h30 Santa Ceia. 1, 2, 3 e e as palmas engrandecem a Jesus. E assim nós terminamos e encerramos em nome de Jesus. Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus.